O que me traz à tribuna é falar, no primeiro momento, de uma indicação que eu tenho encaminhado a essa casa, na qual vai ser dada a leitura logo em seguida, no qual a proposição é fazer com que o Executivo possa viabilizar a execução no espaço público, no espaço de ajardinamento, onde vocês poderam perceber que a Prefeitura fez um ajardinamento, fez uma adequação na questão do paço municipal, na parte de frente com relação ao plantio de grama, e vai plantar lá algumas espécies de ornamentação. Ficou muito bonito, parabéns. E eu vejo que aquele espaço lá pode ser ajustado e adequado a uma condição. Todo dia, quando vocês vão para o paço municipal, junto à Prefeitura, a gente sabe que o município tem o hábito de vir antes, para ser atendido logo, de imediato. E a gente sabe que eles ficam ali na frente, no sol, não tem um espaço para um assento. Então, o pedido que me traz essa casa é deixar como indicação para que o município coloque naquele espaço uns bancos lá na frente, debaixo da árvore lá que está no pé de jabuticaba, no paço municipal de proteção com relação à chuva, uns bancos para que quando chegar em concedência, antes de abrir o expediente de atendimento, possam se ajustar, se assentar no banco e ficam protegidos e descansados. Então, não custa nada e vai ajustar a condição de que o município possa ter um lugar adequado para o descanso antes do atendimento. Então, a indicação que eu deixei em relação a isso. Também, muito se fala no projeto do bônus fiscal. E hoje temos a grata satisfação em termos nessa casa o nosso ex-secretário da Agricultura, Gilmar, e já quero, de antemão, dar as boas-vindas e dizer que muito irá contribuir com a agricultura, porque depender de nós como legisladores, nós somos parceiros, pode ter certeza disso. No aspecto da lei do bônus fiscal, que agora está se pagando o bônus junto ao nosso agricultor, deu para perceber mais um erro. Talvez não fosse um erro, mas algumas condições que, quando você vai visualizando o bônus na prática, você condiciona a ver algumas coisas que podem ser ajustadas. E um dos exemplos, claro, que eu vi que nós podemos ajustar, e já deixei essa ideia com o prefeito, é na condição de alguns produtores. Eu vou colocar um valor máximo, tem os valores pequenos e médios também na proporção que podem ou não receber o seu bônus. Vamos supor que o produtor tenha vendido eventualmente R$500 mil em nota, ele vai ter o direito de R$600 no bônus. Ele chega junto ao município para ter o direito, ele retira o requerimento, para ter o direito dos R$600 de bônus, ele vai ter que apresentar o equivalente a 20 vezes mais o valor de compras de notas realizadas, de compra no comércio do campo, quer dizer, R$12 mil. Nós temos tido os problemas de produtores que têm o direito de receber R$500, R$600, ou valor menor, mas eventualmente quem não tem R$12 mil, mas tem R$11.990. Quer dizer, por causa de R$10, ele vai deixar de receber o bônus, porque a lei exige os 12 mil. Então, nós vamos ajustar, isso a gente levou ao prefeito, ajustar esse valor equivalente na proporção. Se ele tem 11.990, ele recebe proporcional ao bônus, que vai dando 600, vai dar 590, ou coisa parecida. Porque nós temos que estimular o agricultor a tirar nota. E temos que entender que também é importantíssimo fazer com que ele peça na compra do produto a nota no comércio. Agora, nós não podemos impedir dele, por causa de poucos reais, receber o seu bônus. Então, nós temos que adequar a lei no seu artigo na condição da proporção. Se não tiver o equivalente ao total, que ele receba proporcionalmente. Então, já deixei essa sugestão ao prefeito e eu acredito que ele possa entrar com essa alteração na lei que vai ser justa ao nosso produtor e também ótimo para o município. Com relação a uma outra situação que eu quero colocar aqui nessa casa, se deve à situação de uma lei que a gente sabe que na última sessão nós tínhamos inúmeras leis reprovadas e condicionadas à questão legal ou não, mas eu retrato uma questão de uma lei, e eu referencio a Lei 13.019, que trata da parceria público-privada social. Na nova redação da Lei 13.019, agora 2014, modificada pela Lei 13.204/2015, parceria é voz definida para que seus fins, como conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações, decorrentes da relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e a organização da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Trata-se do conceito, no mesmo tempo finalístico e autoreferido, pois é inteligível de modo completo apenas a partir da definição de que a própria lei confere, para que denomina termo de colaboração, e era o que está sendo proposto. Depois da aprovação de uma lei específica, poderíamos sim ajustar uma lei de cooperação entre as partes. É o caso do projeto da Festa das Crianças, que foi proposto conforme acordo de cooperação, e poderia muito bem ser entendido que o projeto era apto, era constitucional, e poderia ter tido alguns ajustes para a sua aprovação. A importância da discussão acerca do tema contratos de administração pública com entidades do terceiro setor, e aí envolve todas as entidades, justifica-se pelo crescimento desse setor no Brasil. E o objetivo geral desse artigo foi analisar os tipos de contratos admitidos por ordenamento jurídico brasileiro para que a administração pública fomente entidades, para que isso seja necessário abordar a distinção entre o governo e a administração, os conceitos de administração pública, de administração direta e indireta e as entidades. Discorrer sobre as entidades, serviços sociais e econômicos, entidades de apoio, organizações sociais, organizações da sociedade civil, de interesse público, estabelecer uma análise sobre a modalidade de parcerias entre tais entidades e o poder público brasileiro. Ao longo desse assunto, foi possível identificar que as entidades pertencentes ao assim chamado terceiro setor, por desenvolver atividades de interesse coletivo, podem ser fomentadas pelo Estado, pelo município, a partir da celebração de contratos de gestão, convênios e termos de parceria. Ao incentivar e fomentar essas entidades para desenvolverem as atividades em cooperação com o poder público, a administração pública seria liberada para se concentrar nos serviços típicos do Estado, como os que envolvem o poder da polícia administrativa e, por assim, não podem ser delegados ao setor privado. Então, só faço essa ressalva com relação a algumas leis que a gente tem a importância de a gente poder, talvez, poder contemplar com ajustes. E nós perdemos uma oportunidade boa de poder contemplar uma das leis que era da parceria público-privada, da Festa das Crianças, e não teve esse entendimento. Quem sabe tivesse sido próprio a gente ter deixado a lei em comissão para alguns ajustes, até porque o município pode celebrar convênios. Basta que com isso tem que ter base legal em outras leis da iniciativa pública-privada. Então, só deixo essa consideração, até porque nós temos tempo hábil para discutir as leis, não porque dá-se entrada nessa casa de 20, ou 30, ou 40 leis, é que a gente tem que entender que isso é um volume muito grande. Nós temos que dar tempo ao tempo. E nada mais melhor do que o tempo para a gente ajustar uma lei da sua melhor maneira possível. Então, quero deixar apenas esse deixa com relação a isso. E com relação ainda, Gilmar, não é uma crítica. Eu sempre digo, quando venho fazer uma referência aqui, que o poder público, a administração, nunca compare isso como uma crítica, mas como uma sugestão evolutiva de um entendimento de que a gente possa melhorar. Mais uma vez, retrato o bônus fiscal. Quando se criou a lei do bônus fiscal, eu não sei porquê, mas houve um entendimento que 0,12 seria mais do que 0,5. Mas 0,5 era 0,50 e não 0,12. Então se contemplou o produtor que antes recebia R$50, que era o mínimo na sua menor escala de produtor, a receber hoje o equivalente a um valor mínimo de R$25. E se ele tiver um ajuste de vendas no valor mínimo possível de 2.000, mais 2,40, quer dizer, R$27,40. Então, quer dizer, nós em vez de motivarmos o produtor no seu alcance, principalmente o pequeno produtor, em valorizar ele, não que o grande não mereça, merece também, mas o pequeno para incentivar, nós tiramos onde a gente parava ele com R$50 mínimo, para agora agraciá-lo com R$27,40. É uma grande injustiça, mas a gente pode rever essa política, até porque temos que incentivar, porque hoje o êxito rural está crescendo. Então, uma das maneiras de a gente incentivar o produtor que fique lá é nessa questão também do bônus. Eu acredito que a gente possa perfeitamente analisar o bônus junto com aquela outra situação que havia colocado, condicionando essas duas paralelas e, quem sabe, melhorar um pouco o repasse ao nosso agricultor. Obrigado.